É, gente, muito obrigado por terem aceitado o meu convite, para estarem aqui, para a gente poder conversar um pouco sobre essa rotina, essa história de ser pais e mães. Bispo Vitor, Pastora Paula, eu amo vocês, muito obrigado por estarem aqui comigo. Em outro momento a gente estaria sentado numa cafeteria, né, tomando um cappuccino, comendo um bolo de chocolate, mas dadas as circunstâncias a gente está aqui. Rosana, muito obrigado por estar aqui com a gente também, tá bom? Eu conheço a tua história de dedicação, de luta pelos teus filhos, como você é aguerrida em tudo que você faz e também na maternidade. É por isso que eu pensei em você para ter essa conversa hoje. Primeiro, muito obrigado. Agradeço a Deus e agradeço a disponibilidade de vocês. Eu brinco que nem sempre é uma disposição, porque disposição é do corpo, é mais difícil, mas a disponibilidade é do espírito e da alma. E eu sei que essa disponibilidade vocês têm para mim sempre que eu preciso. Muito obrigado, tá? Nada. Eu queria começar perguntando para vocês... Olê, deixa eu só falar uma coisa, rapidinho, já te interrompendo. Eu fico feliz de estar aqui com você, porque eu estou fugindo de live igual o diabo foge da cruz, como diz o povo. Mas, quando vem de uma pessoa tão querida quanto você, e aí isso é muito nosso, a gente não podia... Não tem como fugir. Tem como fugir. Então, muito obrigado pela parte que me toca, como dizem por aí. Eu quero começar, eu sempre começo lendo um texto a respeito do tema que a gente vai falar. Então eu vou tentar ler rapidinho esse aqui. Esse foi um texto que ficou muito famoso, como dizem, viralizou. Foi de uma terapeuta que postou numa rede social, e aí todo mundo fica se derretendo, enfim. Vou começar a ler aqui. Se eu pudesse dar só um conselho para os meus amigos, seria esse: tenham filhos. Pelo menos um. Mas, se possível, tenham 2, 3, 4. Filhos nos fazem seres humanos melhores. O que um filho faz por você, nenhuma outra experiência faz. Nada te modificará de forma tão permanente como um filho. Esqueça aquela história de que filhos são gastos. Filhos te tornam uma pessoa com consumo consciente e econômica. Você passa a trabalhar com mais vontade e dedicação. Afinal, existe um pequeno ser totalmente dependente de você. E isso te torna um profissional com uma garra que nenhuma outra situação te daria. Filhos nos fazem superar todos os limites. Tenha filhos para receber aquele sorriso e abraço apertado quando você chegar em casa e sentir que você é a pessoa mais importante do mundo inteirinho para aquele pequeno ser. Tenha filhos sabendo que muito pouco você ensinará. Tenha filhos justamente porque você tem muito a aprender. Tenha filhos porque o mundo precisa que nós sejamos pessoas melhores ainda nessa vida. E o texto é bem maior, eu tirei os textos assim que me chamaram mais atenção. E a primeira pergunta é se vocês se identificaram ou não com algum trecho desse texto que eu acabei de ler para vocês. Pode começar então, Rosana. Opa! Por ordem alfabética, o Bispo Vitor sempre vai ficar no final da chamada. Ele sabe como é isso. No final da chamada. Tá bom. Sim, e tem muito de verdade nisso. O filho, ele transforma a vida da gente, não tem como. Eu achava que era uma ótima mãe, uma mãe maravilhosa, quando eu não tinha filhos. Por quê? Porque para dar conselho a respeito dos filhos dos outros é tão simples, era tão prático, né? Era tão óbvio. Mas aí quando você tem os teus, parece que toda aquela sabedoria se perde, né? E você descobre que não tem o manual, que é na convivência mesmo, que é no relacionamento que você vai aprendendo. Então, para mim, filho, assim, é para mexer com a tua estrutura humana, te tornando mais sensível, né, fazendo descobrir em você um amor que você até então era muito poético, mas não tão prático, e você descobre no relacionamento com o filho quanto que isso é poderoso e prático, né? Você aprende a se doar, sabendo que você não vai receber em troca, porque não é essa a expectativa, mas é um relacionamento assim que mexe muito com você, te muda completamente, suas prioridades. Sabe aquela coisa de mãe, né? A gente fala que é coisa de mãe, mas pai também tem muito disso. Aquilo que você mais gosta, você deixa segundo plano porque você fica pensando primeiro no filho.
quase que carrega o sentimento durante muito tempo. É assim, depois a gente vai amadurecendo, né? E vai aprendendo a viver de outra forma. Mas quase carregando o sentimento de culpa se você comeu aquele bombom e não levou para casa. É tipo, ai meu Deus, eu comi o bombom sem distribuir para meus filhos. Depois você vai começando a aprender que vai ter dias que você vai pegar a barra de chocolate e vai comer na rua sozinha. Todinha. A Rosana, a gente já viu, Bispo, e Pastora Paula, que a Rosana vai ser o lado romântico aqui da nossa conversa, né? E aí eu chamei... Quando eu convidei o Bispo Vitor... Eu acho que ela vê as lives das crônicas, eu acho. É o quê? Ela vê as suas lives das crônicas. E aí, quando eu pensei... A primeira pessoa que eu pensei em chamar para conversar sobre isso foi o Bispo Vitor, por conta da verdade, da clareza e da naturalidade com que ele fala sobre tudo, né? Que você fala sobre tudo. Falando em terceira pessoa, estou falando com você. E a Rosana vai ter o lado romântico, você vai ter não é o lado B, é o lado V, é o lado Vitor. Você concorda? Você se identifica com o texto? Óbvio que tem parte que a gente se identifica, né? Mas o que você acha? Lê, sabe o que eu acho engraçado aqui em casa? É que nós temos duas visões do mundo. A gente tem a visão blogueira que cabe à minha esposa. E eu queria que ela começasse falando um pouquinho sobre isso, sobre o que você pensa isso. E aí você vai ver por quê. Eu falo blogueira porque a minha esposa amada é a melhor mãe que eu conheço na face da terra. É uma mãe melhor do que a minha. Ela é uma mãe melhor do que a minha foi para mim. E isso por causa das evoluções que são naturais, né? Dos aprofundamentos, das proximidades e tudo que são. E minha mãe, se ela vê isso, mãe, eu te amo. Meu coração. Se você quiser depois eu edito, não tem problema. Não, mas pode deixar, porque isso é importante, Olê. Sabe por quê? Os nossos filhos serão pais melhores que nós. Isso tem muito pouco a ver com caráter, com valor. Tem a ver com o quanto se conhece do ser humano, com o quanto de conhecimento que se tem, com o quanto de acesso à informação que se tem. É mais fácil ser um pai melhor hoje do que há 30 anos atrás. É muito mais fácil, entendeu? Mas eu queria que minha esposa amada, a média, falasse... Ai, meu Deus, vamos. Brevemente, vou falar... que realmente, né, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Que coisa mais... Deixa eu falar. Não, e aí o que acontece? Né? A gente aprende a abrir mão de você por um ser que acabou de nascer. Por mais a Rô falou um negócio todo mundo, eu era uma excelente mãe sem filho, entendeu? Eu sabia tudo o que tinha que fazer. Eu particularmente cuidei e criei por uma fase da minha vida os meus 2 irmãos. Então eu falava, cara, vai ser muito fácil para mim. Só que era meu irmão, não era meu filho. E quando é teu filho, tudo muda, é muito diferente. As gerações são outras. Hoje eu falei com uma pessoa no telefone que meu filho chegou para mim com 4 anos e falou, mãe, pelo amor de Deus, quando você vai deixar eu viver a minha vida em paz? Eu quero fazer as minhas coisas. Eu não quero fazer só o que você quer. Eu quero viver a minha vida. Você pode deixar eu viver a minha vida? Uma criança com 4 anos. Você imagina? Eu olhei, eu falei, respira 3 vezes fundo, associa, porque a criança não tem dimensão do que ela está falando. Ela não tem ideia o que significa. Ela repete palavras porque ela vê na televisão, ela vê no YouTube, ela vê o pai e a mãe falando, e ele repete sem saber o que significa aquilo. Então, esse é o novo mundo e muito do que o texto ele fala em aprender muito com a criança, porque a gente tem um perfil, né, por tudo que nós fomos educados na nossa infância. Então, perfil de pai, de mãe, você acha que você vai fazer igualzinho
e não vai funcionar. Você precisa entender quem é o teu filho, o temperamento dele, que isso conta demais. O teu jogo tem muitas situações ligadas nisso que se eu falar igual minha mãe falava com meu filho, não vai rolar. Não vai rolar, porque a geração é outra. E isso é o que eu falo, e cada dia eu tenho mais isso muito nítido, muito claro. Teve uma alergista que Samuel teve uma época, ela é uma senhora, e ela falou pra mim: minha filha, deixa eu falar uma coisa pra você. Não é o hormônio do frango, da galinha, que faz essas crianças serem como elas são hoje. Sabe o que é? É estímulo. Elas estão na barriga sendo estimuladas. Um estímulo que eu não recebi, que você não recebeu. Um estímulo na televisão. Um estímulo de sentar, de andar rápido. É tudo muito mais acelerado do que há 20, 30 e 15 anos atrás. Então, na verdade, nós pais precisamos nos adaptar. Pais, educadores, enfim, nos adaptar a isso, entender esse momento e buscar o quê? Informação, metodologia e muita paciência, né? Cá para nós, né? Muita paciência. E o lado V dessa história, qual é? O lado V é o completo oposto, porque a gente já começa com uma frase de blog de maternidade. Quando nasce... Ele escreveu tudo que eu falei. Tô botando aqui. Não, só as frases que são a média. A média. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Eu poderia discorrer sobre outras frases. Por exemplo, eu sabia da realidade antes de ter, que essa é uma frase que a Rô usou, tanto que encontra tanto lugar nas pessoas, que é senso comum. As pessoas, elas repetem isso porque eu acredito que isso faça sentido para ela. A geração é outra frase. Então, em 3 minutos de Paulo Luiz, a gente teve um conjunto de frases. Um conjunto de frases que expressam o que é o senso comum. Olê, eu tenho por prática sempre ir contra o senso comum. E aí, quando a gente vai contra o senso comum, a gente começa a falar das nossas fragilidades. Porque quando você fala isoladamente a frase, quando nasce um filho, nasce uma mãe, eu vou trazer para a minha realidade, não vou falar da melhor mãe que eu conheço, que é a minha esposa, vou falar de mim. Isso para mim não é realidade. Eu tive uma sensação única quando eu olhei nos olhos do meu filho. Meu filho mudou a minha forma de ver o mundo. A gente tem um vídeo do Samuel, que eu falo que o Samuel mudou a minha forma de ver o mundo. As minhas prioridades passaram a ser outras. Coisas que para mim não eram importantes passaram a ser, e coisas que para mim eram, eu desprezei completamente, passei a desprezar completamente, porque não fazem mais sentido. Mas uma coisa que eu não posso dizer é que quando nasce um filho, nasce um pai. Porque eu não tenho todas as respostas. Aliás, eu não era nem a pessoa para estar aqui. Era pelo debate, não para ensinar, porque miserável, como Paulo disse, miserável homem que sou. Eu não tenho as respostas. Por vezes, eu me pego diante de situação e eu me julgo, modestíssima parte, uma pessoa muito esclarecida. Olha, diante de um garoto de 4 anos sem saber como reagir, impotente. Eu imagino que todos nós já sentimos. Então, será que essa frase ela é verdade? Só um adendozinho, que acontece muito, porque o Samuel é a miniatura dele. Então, as palavras, os argumentos plausíveis, o garoto de 4 anos, ele usa com o pai. Aí eu bato nele e falo assim: parabéns, meu amigo. O gênio é muito forte. Mas você entendeu, Lê? Então, assim, eu discordo dessa... Porque eu, por vezes, tão empoderado que sou, tão cheio de capacitação, seja da alma ou do espírito, tão ungido
por Deus, porque eu acho que se o óleo ele é uma eleição, o óleo que cai sobre nós é uma eleição, ser pai, ser mãe também é uma eleição, né? Deus também nos escolheu. Se a gente pegar inúmeros textos na palavra de Deus, eles falam que quando nós éramos uma massa informe no ventre das nossas mães, o Senhor já nos conhecia. Ou seja, tem uma eleição que ela começa, não é quando o garoto começa a ir ao templo, não é quando Samuel começa a ir ao templo, não é quando Isaías começa a profetizar. Começa dentro do ventre, ou seja, passa por Manoá, passa por Maria, passa por Isabel. Então, tá ali, tá na mãe, tá no pai, tá na paternidade, na maternidade. Mas eu confesso que por vezes não sei lidar. Eu acho que essa verdade, essa naturalidade que a gente pode ter para conversar e falar isso. A gente não tem todas as respostas, a gente não nasceu pronto. Eu acho que é mais ou menos isso que você quer dizer quando você contrapõe a fala da pastora blogueira Paula Luísa Lafayette, quando ela fala que nasce uma mãe. Mas eu entendo quando ela fala também que nasce para desenvolver, né? Surge a mãe que também não sabe tudo, que vai aprendendo, que vai desenvolvendo conforme a caminhada do filho. A Rosana, ela tem uma experiência diferenciada, que é parecida com a minha, mas a dela já está mais avançada. Por o filho mais velho dela ser mais velho que a minha mais velha. Então, a Paula estava falando sobre cuidar dos irmãos e cuidar hoje do filho de maneira completamente diferente, que são outras gerações, são gerações diferentes. A Rosana, dentro de casa, com duas crianças que saíram do ventre dela, duas gerações completamente diferentes, tendo que saber lidar com isso. E aí nasce uma mãe nova a cada filho, não é isso, Rosana? Eu acho que a cada década. Eu costumo dizer a cada década que é o tempo do desespero, né? Uhum. Você tem um filho, as viradas, né? Pois é, tá aprendendo. Aí quando você fala assim, agora eu consegui, já sei o que fazer, mudou. Já não é mais a criança, é o adolescente. Você fala, ué, gente, onde eu perdi esse negócio? E aí agora eu vou ter que aprender tudo de novo. Não é? E aí você tem o segundo filho com 8 anos de diferença e você imagina, no segundo vai ser bem melhor, né? Você já não comete tantos erros. Mas, enfim, nasce uma menina. Aí você se depara com as características de um gênero diferente, né? Aí pronto, entra em parafuso. Aí quando a gente fala, até quando a gente estava comentando a respeito de que nasce uma mãe, eu confesso pra você que nasce uma mãe, mas eu não tenho a visão de uma mãe bonitinha, arrumadinha. Quando você fala assim, nasce uma mãe, eu imagino uma mulher descabelada, louca, tentando entender tudo, né? Nasceu, a responsabilidade. Dar conta de tudo. Oxe, cuida que agora o filho é teu! E aí, como é que você lida com tudo isso? Personalidade diferente, fases diferentes, épocas diferentes. Você encontra, por exemplo, as brincadeiras que o meu filho tinha liberdade de ter até na rua, e que eu tinha uma liberdade de deixar até uma determinada idade, né? Até porque onde a gente morava, crescemos todos juntos, os vizinhos eram todos conhecidos, então era filho dos filhos dos amigos, então ele conseguia brincar na rua com liberdade. A minha filha não teve isso. Ela teve nos primeiros momentos, mas não tinha como, por quê? O mundo estava mudado, muito mudado, tá? As situações estavam... não te passava nenhum tipo de segurança, o ambiente era outro, então uma outra cabeça, outra idade, outro ambiente, e você tendo que se adaptar a essa loucura toda, todos os dias, porque não para a função de você repartir com o outro, né? De tentar conduzir o outro dentro dessa loucura. Então você tem que aprender a lidar nesse novo tempo, saber decodificar tudo isso e repassar para eles numa linguagem que eles compreendam. Nunca seremos compreendidos. Dentro disso tudo, desculpa te interromper, Rô, dentro que a Rosana falou agora sobre um ponto muito importante, acho, para a gente, e talvez um ponto de maior preocupação, o mundo. O mundo vai mudando, e além de tudo aquilo que a gente já tem, que é um ser novo, parece um gremlin crescendo na nossa frente, diferente, e a gente vai aprendendo a lidar com as novidades que ele vai apresentando naturalmente, ainda tem a transformação do mundo. Então,
agora aquilo lá pode, agora aquilo lá que não tinha, agora tem, e a gente ainda tem que assimilar isso, entender e organizar aquilo dentro da gente para poder chegar até ele, explicar ou direcionar, ou enfim, ou apenas mostrar. Para eles e a gente transmite de outro. E aí já tem um outro conflito, né? É uma loucura, é uma loucura. Essa questão que a gente estava falando de essa comunicação, essa informação, essa questão da mãe, né, que a Rô estava falando e tudo. Nossa, não, é uma loucura, porque a gente não sabe. A gente está aprendendo, a gente está crescendo nessa caminhada de acordo com como a criança cresce. E a gente não sabe, não é porque minha mãe fez uma coisa comigo, aí entra uma outra situação. Não é porque minha mãe me tratou de um jeito, ou me educou de um jeito, então eu quero fazer isso com meu filho. Então você ainda tem que se redescobrir o que você acha que é legal de dar continuidade e o que é legal que você não gosta, não se adaptou, achou que não foi positivo e tudo. Então, é uma informação, é uma responsabilidade. Quando as pessoas, né, elas falam, e aí, quando vem um outro bebê? Aí você vai pensar, meu amigo, 10.000 vezes antes. Cara, se são tantos desafios hoje, são tantos desafios comuns, né? Você fala como? Igual a Rô, por exemplo. Um tem uma idade, outro tem outra idade, né? Um conflito de geração, de uma menina, outra menina, né? E de temperamento. Você fala, meu Jesus amado, não sei se eu vou entrar nesse barco, não. Antes de passar, eu queria passar para a primeira pergunta que eu lancei uma enquete, eu fiz uma pesquisa para trazer aqui para gente. Mas antes de entrar na primeira pergunta, eu queria falar sobre isso aí. Eu tinha já esquecido que a pastora Paula levantou a respeito dessa cobrança externa. Porque a impressão que dá é que quando essa cobrança vem de gente que tem filho, depois que a gente está vivendo o negócio, parece que aquela pessoa não viveu todos os problemas e questões e preocupações que a gente viveu. Parecia tudo tão... Não tão bom, é bom, tudo isso é bom, mas tudo tão fluido, tudo tão simples. Quando a pessoa vem, quando vem o filho, ou parece que ela está querendo que você passe por tudo aquilo que ela passou, né? Aí quando a gente tem aí quando vem o segundo, e quando vem o segundo, aí fala, e vai vir o terceiro? E é uma cobrança, e essa cobrança você antes de ter o primeiro, Bispo Vitor, o lado B aí da história, antes de ter o primeiro, você assimilava essa cobrança, ou vocês tinham como casal na mente de vocês? Não, no tempo que a gente pensou, no tempo que a gente se organizou, isso vai acontecer. Ou isso ficava martelando assim? Não, a gente sempre teve isso muito claro, apesar da pressão que a gente sofreu. Sofreu uma pressão muito grande. Nos casamos muito novos, né? A gente vai fazer semana que vem não. Essa semana. Em 4 dias, 10 anos de casado. Então, fazer 10 anos de casado aos 32 anos de idade não é uma coisa simples. Então, você começa uma década de casado, né? Então, tudo foi muito rápido, mas essa sempre foi uma coisa que a gente sempre teve muito clara, apesar de eu querer filho muito rápido. Eu sempre tive um contraponto, e aí quando a Bíblia fala, né, que a mulher sabe edifica a sua casa, e a melhor decisão que um homem pode fazer é escolher a mulher que vai casar, porque quando você adquire isso, vem todo o resto, né? E a gente teve filho na hora certa, no tempo de Deus, no momento corretíssimo. Agora, Olê, só 2 coisas dentro dessa mesma pergunta que eu acredito. O que eu acho que acontece hoje nosso problema são os parâmetros. Uhum. A Rosângela falou uma outra frase de blogueira, que elas participam de um grupo no WhatsApp que elas falam Amor de Mãe. Amor de Mãe é nome de novela, não.
replicam as mesmas coisas. Mas, por exemplo, a maternidade real. A pergunta que eu... né? Esse negócio... Porque a foto que engaja hoje da blogueira não é mais do não filho... Não é calma aí. Não é mais a criança arrumadinha com roupa da reserva. A foto que engaja hoje da blogueira é a criança com o quarto todo bagunçado e a parede toda rabiscada e ela contando. Isso é a maternidade real. E por que essa é a foto que engaja hoje? Porque é onde as pessoas elas se conectam, porque essa é a realidade delas. E aí aonde é que está o erro? Por um momento muito curto, por causa de rede social, a gente teve outros parâmetros. A gente teve outros parâmetros que os nossos pais não tiveram, e aí se referenciou que ter filhos era criança, porque o filho da blogueira era assim, hoje já não é mais assim, o filho da blogueira já mudou, mas eram crianças vestidas Tommy Hilfiger ou reserva mini, todas arrumadinhas, dando os abraços. Por um tempo, esse foi o parâmetro. Por um tempo, a foto da blogueira foi um pote da Kamikado com iogurte natural e frutas vermelhas por cima e a mãe discorrendo sobre o quanto a alimentação saudável sem lactose, porque aquele iogurte era lactose free, fazia diferença. Só que rapidamente o ser humano despertou. Rapidamente a gente já pegou o outro e mães como a Rô, como a Elísia, como a Paula viram e falaram assim, gente, essa não é a vida real. As blogueiras despertaram também e passaram a colocar as fotos das paredes pintadas, da criança toda suja, que isso é o que engaja. Mas o que tem a ver isso com a pergunta que você fez, Lê? Parâmetro. Nós, o ser humano, é um ser suscetível a parâmetros. O parâmetro do Instagram era algo que não existia. Eu não preciso nem falar no tempo dos nossos pais. Rô, você foi mãe pela primeira vez há quanto tempo atrás? 25 anos. Marcelo tem 25. Marcelo tem 25. 25 anos. É muito tempo, tá? É muito tempo. Eu vou falar de 10 anos atrás. Lê, a Malu tem quanto tempo? Tem 11. 11? 11. Quando a Elisa engravidou da Malu, já não tinha, não era ainda esse parâmetro. Não, era Pais e Filhos. A gente tinha a assinatura da revista Pais e Filhos. Você entendeu? E comia a revista todo mês. E aí você vê como o padrão comportamental da Pais e Filhos é outro. É educação, é como compreender as nossas crianças. É diferente. É diferente da taça de iogurte da Kamikado, batida de um iPhone XR de cima assim, com frutas vermelhas, que foi o input que a Paula recebeu. E hoje já são outros inputs. O que acontece? Nós somos frutos do meio em que vivemos. O que você consumia, Rô, para ser uma mãe melhor? Eu não sei, mas acho que 25 anos atrás não tinha nem muito o que consumir, né? Era porque o consumo vinha do boca a boca, era isso? Ah, não, ela falou que lia também a Pais e Filhos. Ela falou. Também. Eu tinha uma coleção de Pais e Filhos, começou na gravidez, porque eu fiquei desesperada, primeiro filho, quando começaram a falar das dores. Parecia que as amigas, as pessoas do lado... com aquela ânsia de querer me preservar, né? Não, olha, doem. Só que foi gerando pânico. Ai, meu Deus, eu não quero. Aí eu comecei a ler. Mas aí, Rô, já tem um outro input, que são os pares, são as pessoas que estão ao lado. Hoje, amigo tem menos voz do que a blogueira do Instagram, já no tempo presente. Entendeu? Então... Eu já acho que você falou sobre pressão, né? Eu, particularmente, sofri muita pressão de pessoas. Né? Tanto que foi muito difícil para ela engravidar. Ela engravidou em 10 dias. Não foi exagerado, né? Não, eu sofri muita pressão de todo mundo, né? Do nosso convívio que eu tinha que ter filho. Eu falei para ele, meu amigo... Eu criei meus irmãos, eu não quero ter filho não tão cedo, porque eu sei,
né, na minha cabeça, lógico, filho, o trabalho que dá, o que você tem que abrir mão, não quero e tal. E aí a gente, teve uma hora que a gente definiu, olha, acho que agora eu, Paula, estou disposta a abrir mão. Eu, Paula, estou disposta a não ir para tal lugar porque eu tenho uma criança pequena, a ter que não dormir de madrugada, enfim, por aí vai, né? E aí eu decidi isso. E quando eu tive o Samuel, aí tem uma outra pressão, né, da mãe perfeita, da perfeição da criança, papapá e tal, que foi quando eu tive problemas na amamentação. E eu tive pessoas próximas que as pessoas me tratavam e elas agiam comigo como se eu não quisesse amamentar o meu filho. Se eu chegasse em qualquer lugar e o meu filho tivesse uma mamadeira, você não está amamentando por quê? E você vê as pessoas e fala, meu filho, você acha que eu não quero amamentar o meu filho? Não é isso, é que eu não posso. Eu não tinha como, enfim, um monte de coisa, um monte de ruim eu tive no meu pós-parto e tal. E aí são coisas que você começa a enxergar que a pessoa do teu lado, que foi mãe, que passou com todas as lutas de amamentação, que eu acho que todas as mulheres passaram por algum problema de amamentação, né? Todas que conseguiram superar, mas passaram e tudo mais. Olha, eu vou te falar, só teve uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Paulinha, te falar, amamentar é um saco, é horrível, vai acabar com você. Mas, ó, é pro bem do teu filho, tá? Mas se prepara, a única pessoa, uma única pessoa, de várias pessoas que a gente tinha contato, né, conhecia e tudo, a única, e eu fiquei com medo. Falei, nossa, como que será? É muito ruim mesmo. Mas você sabe que é o melhor, né, pro teu filho, tá. Mas a gente passa por momentos exatamente assim, difíceis, e a maternidade é muito difícil. E quando você chega num ponto que você fala, cara, eu acho que agora eu aprendi, peguei no tranco, o carro morre de novo, meu amigo. Empurrar até ele pegar. Mas a gente tá falando de situações, é muito bom, é prazeroso. Como o texto você fala, você chega em casa, olha, você pode ter o maior problema da tua vida, o teu dia foi daqueles. Tudo de ruim podia acontecer quando você olha lá teu filho te esperando, que te dá um abraço. Mãe, eu lembrei de você isso, eu fiz isso pra você. E pipipi. Isso te dá ânimo, isso te dá alegria, isso é prazeroso, né? Mas todos esses dilemas, eles fazem parte da maternidade que você está criando. E eu ouvi uma pessoa falando um negócio que é muito... Cara, foi demais. Mas imagina que você não está educando, você não está criando um adulto pequeno. Você está ensinando um ser que não sabe de nada. Você está formando o caráter dele. Se ele vai ser respeitoso ou não, se ele vai ser educado, é muito mais do que a criança fazer uma malcriação. É muito mais do que ele falar um dia que vida de criança é muito ruim, como eu já escutei, agora ele não fala mais, que eu já proibi. Falei, enquanto tu falar isso, você não entende o que é isso, então não fale, né? É muito mais do que isso. Você está ensinando, por exemplo, nós estamos educando um homem que eu preciso ensinar que ele precisa respeitar a menina. Que ele precisa respeitar o mais velho, mas menina, não bate, não briga, não levanta a mão. Não é assim. Né? Eu vou pegar esse seu gancho, Paula, desculpa te interromper, porque a gente está terminando, já o nosso tempo está acabando, porque esse tema é maravilhoso, a gente vai multiplicando e vai falando, enfim. Mas eu queria pegar o teu gancho agora para poder perguntar para vocês. Rosana, vou pedir para você ser o mais sucinta possível para a gente conseguir captar o que você pensa a respeito disso, mas o teu relacionamento com Deus como pai e você como filha interfere no teu relacionamento de mãe com os teus filhos? Interfere no sentido de dar um caminho, ou te mostrar um jeito, ou te falar como é? Porque eu acho que a minha pergunta é essa, porque o meu entendimento da paternidade foi esse, assim. Quando eu olhei para Malu, naquela hora caiu uma ficha assim de como é o olhar de Deus para mim, assim. Eu fui aprendendo e amadurecendo isso. Então, como é que é isso? Agora você tem 35 segundos.
Eita! Desafio. Rosana em 35 segundos. É agora que Jesus volta. Todas as vezes que eu me vi no desafio diante das questões deles, né? Eu sempre enxergava só com o olhar de mãe. Como uma mãe resolve uma situação dessa? Como pai, como autoridade sobre a vida deles, responsável sobre a vida deles, resolve uma situação dessa. E aprendi com Deus a me colocar no lugar de filho, né? E quando a gente se coloca no lugar do filho da gente, a linguagem dele fica mais fácil de ser compreendida. E só através do sentimento de pai que ele reparte conosco, quando você descobre que existe um ser eterno para você cuidar. Ele é um ser eterno, né? Que aquilo que vai ser construído nesse espaço curto de tempo aqui, ele vai produzir nele sentimentos e direções para que ele tome atitudes por toda uma eternidade. Então, eu acho que em resumo, eu acho que o maior desafio quando a gente descobre quem é Deus e a paternidade dele sobre a nossa vida e a responsabilidade que ele nos deu, porque afinal de contas os filhos que geramos não são nossos, são dele. Então o maior desafio é no espaço curto de tempo, porque a vida é breve, nesse espaço curto de tempo, criar seres que não nos pertencem, mas no qual a gente tem um zelo e um amor absurdo, no qual você até se anula para ter, sabendo que tudo que você vai reproduzir na vida deles vai construir pessoas para tomarem decisões que são para a eternidade. E que o que for feito nelas, com elas, se reproduzirá para a próxima geração. A gente perde um pouco esse sentido de que o que eu faço hoje no espaço curto de tempo pode ter a durabilidade para a próxima geração, então você é uma semeadura que você não tem noção até onde essa árvore pode ir. Mas é uma responsabilidade muito grande. E só com Deus a gente consegue aprender. Não tem outra forma. Eu não conseguiria, de um jeito natural, resolver essa questão que para mim é tão complexa. É verdade. Obrigado, Rô. Obrigado por você ter vindo aqui com a gente, tá? Pela conversa, pela franqueza. Você falou uma coisa tão simples, né, para a gente que tem Deus, que vive com Deus, e que eu confesso que eu nunca tinha parado, não tinha caído a minha ficha ainda, porque que a gente está lidando com seres eternos, né? E que a maneira como a gente conduzir essas crianças hoje, eles vão fazer escolhas no futuro de onde eles vão querer passar a eternidade deles. Eles não são só isso aqui que a gente está vendo, né? Eles não são só os bebês que nasceram e os seres casados que a gente sonha em ver, né? E os netos nascendo. Eles não são só isso. Eles são seres eternos. Assim como a gente tem consciência de que a gente é. Então, isso foi muito lindo que você falou, muito importante cair essa ficha na gente, que a gente está semeando não só num ser humano de carne e osso, mas a gente está semeando numa alma, num espírito. Né? A gente está fazendo crescer também um espírito e querendo direcionar esse espírito para Deus. Obrigado, Carlos. Vou deixar todo o espaço para o Vitor agora. Já gastei quase tudo. Bispo Vitor e Pastora Paula, eu quero mais uma vez agradecer por vocês estarem aqui e quero perguntar a mesma coisa para vocês. Assim, o que a caminhada com Deus, assim, vocês sendo filhos de Deus, olhando para Deus como Pai, o que esse relacionamento alterou positivamente no relacionamento com Samuel? Bom, vou responder por mim, depois você responde por você. Lê, para mim, demais uma coisa: exemplo. Porque, por mais que a gente diga que salvação ela é conquistada todos os dias, existe uma certeza nossa, pelo menos em mim, falo por mim, tá? Muito clara sobre salvação. Porque o Cristo que eu conheço não é um Cristo de uma história que me contaram. O Cristo que eu conheço é uma experiência viva em mim. E por saber isso acaba nos acomodando por vezes. E quando eu preciso ser exemplo ao meu filho, eu não posso me permitir me sentar à mesa sem fazer uma oração mais. Eu, Vitor, sozinho,
entre Vitor e Deus, pela minha displicência, pelo meu relapso, por vezes faria e deixaria isso passar. Na presença do meu filho, eu não posso me permitir isso. Na presença do meu filho, eu não posso, por exemplo, estar num culto e mexer no celular. Na presença do meu filho, eu não posso não fazer da rotina de leitura bíblica somente um discurso. Por causa da presença do meu filho, eu não posso transformar o culto doméstico em uma coisa que não acontece, que não é real. E eu falo isso das nossas dificuldades hoje, que é semanalmente fazer um culto doméstico. Por quê? Não é por mim nem por ela, a fim de sermos exemplos. Exemplos que, se não precisássemos ser, por nós, pela nossa arrogância espiritual, não faríamos. Mas o filho, ele faz com que você precise ser exemplo. E aí ele faz você voltar lá nos primórdios, lá nos primeiros passos. Eu quero voltar ao primeiro amor, pela necessidade de ser exemplo ao ser eterno que está diante de mim. Eu concordo com você. Eu concordo nessa questão do exemplo. Eu acho que é muita responsabilidade, assim. Eu paro e olho e é essa questão de você estar criando um ser, ensinando a ele, ensinar quem é Jesus para ele, ensinar os princípios da Bíblia, ensinar os valores, ensinar que Jesus está com ele todos os dias, né? Que não tem. Teve um dia que eu contei uma história para ele, aí eu falei, tá vendo, Samuel? Jonas achou que podia se esconder de Deus. Ele falou, mãe, eu agora tô pensando aqui das vezes que eu te enganei, que você disse para eu não assistir um desenho, mas quando você sai eu mudo. Aí ele ficou parado. Isso para mim isso para mim é muito interessante quando a ficha cai. Quando a ficha cai e ele consegue enxergar que aquilo dali de muito tempo atrás serve para ele hoje. Caramba, eu falei, você viu? E o que você aprendeu com isso? Eu aprendi que Deus, ele tá vendo o que eu tô fazendo e que eu não tenho que fazer mais isso. Pode ser que amanhã ele faça de novo. Com certeza vai fazer, né? De novo, mudar o desenho de novo e fazer não sei o que de novo. Porque nós fazemos de novo. Que ele não tem dimensão do que isso significa, né? Mas ele conseguiu entender das coisas que ele não pode fazer, das coisas que ele precisa buscar em Deus. Eu lembro uma época que ele estava se adaptando na escola, e a adaptação de Samuel sempre é tenebrosa em todas as escolas, que não quer ir de jeito nenhum. E aí eu lembro, e ele não comia nada, ele estava anêmico já, porque ele não almoçava, ele não comia na escola. E aí eu falei, Samuel, vamos fazer uma coisa, olha, tudo que é difícil pra gente, a gente tem que pedir para Deus ajudar a gente, porque sozinho a gente não consegue. E foi tão interessante isso, que todo dia eu orava com ele para ir para a escola, orava com ele à noite, celebrava as vitórias dele. Se ele tivesse comendo um tomate de cereja, a gente celebrava a vitória dele. E a gente sempre... Isso durou mais 1 semana e meia. Ele falou, mãe, você não acredita, eu jantei na escola hoje, feliz da vida. Eu falei, tá vendo como Deus, ele te ajudou? Né? Tá vendo? Então acho que a gente tem que ser sensível a isso, a enxergar a situação que a criança está passando, enxergar ela como uma criança, não como um adulto. Mas você tem que comer, porque isso não é assim. Para ela é difícil, em algum momento ali é difícil, é desafiador. Então eu, né, entendo que eu preciso levar ele a buscar em Deus essa ajuda e esse auxílio, porque eu não tô lá, eu não tô do teu lado. Vai ter dia que eu não vou estar perto de você para te ajudar, mas Deus, ele tá com você. E você vai pedir e ele vai te ajudar.
e Ele vai colocar paz no teu coração e quantas coisas que você não conseguia fazer e hoje você consegue fazer. Então, eu entendo que é isso, né? É um dia de cada vez, é você ter a sensibilidade do espírito para entender, você ter a sensibilidade que você tem um ser que não tem capacidade intelectual nem emocional para passar por tantas coisas que passamos agora. Hoje ele estava tão acelerado, não é? Ele estava fazendo tanta coisa. As crianças estão estressadas, né? No meio dessa pandemia, a gente tem que ter 10.000 vezes mais paciência para entender isso. E com isso a gente aprende com Deus, né? Isso é a nossa caminhada com Deus, e a gente passa a perceber também o quanta paciência Ele tem com a gente, quanta empatia Ele tem com a gente também, porque isso que você falou nada mais é que empatia. É você se colocar no lugar da criança e imaginar o que ela está passando, o que está passando no coraçãozinho dela, tentar imaginar, né? Tentar sentir junto com ela. E acho que a nossa caminhada com Deus, com os filhos, a gente consegue ver esse outro lado também, né? Ver o outro, como é que é a visão dele para a gente e como é que é a nossa pirraça para ele, tantas vezes, assim como a gente vê ao vivo, né, na nossa casa. Gente, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Acabou não dando para mostrar nenhum resultado de pesquisa, mas a nossa conversa foi muito esclarecedora, maravilhosa, para as pessoas entenderem que qualquer um de nós sofre com essa rotina, com essa vida de pais e de mães, mas que a gente tem uma fonte, um parâmetro, né? Como o Bispo Vitor falou sobre parâmetros, o nosso parâmetro ele é o melhor, o maior de todos, que é a paternidade do nosso Deus para conosco, a maneira como Ele nos trata, a maneira como Ele nos dirige e o objetivo que Ele tem para nós. Se a gente replicar isso na vida dos nossos filhos, como a gente tem feito, a gente vai ter feito um bom trabalho até o final, até Jesus voltar para carregar a gente com Ele. Não? Muito obrigado. Vocês são luz, vocês brilham como pais. Foi por isso que eu pensei em convidar vocês. Vocês são maravilhosos. Vocês são a palavra que eu usei com a Rosana, né? Aguerrida, aquela que está pronta para a batalha. Assim. Eu vejo a Rosana como uma leoa pelos filhos dela e vejo vocês tão atenciosos e cuidadosos e preocupados positivamente nessa formação. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo nessa noite, nesse bate-papo, tá bom? Prazer. Beijo, Lê. Beijo, até